bom. Boa noite, professor Assim. Boa noite, pessoal. Boa noite, alunos. Meu nome é Vicente Tino, professor da Faculdade Zidane, professor Assim, professor da Faculdade Zidane e professor da disciplina de Computer Vision. Professor, fique à vontade, pode iniciar a disciplina. Me informo a todos que eu estou gravando a nossa aula e depois eu vou disponibilizar no canal do YouTube para que todos possam assistir e quem perder uma parte, ou início ou fim, consiga assistir com calma depois. Obrigado, professor Assim. Boa noite, boa aula. Tá bom. Obrigado, professor. Então, gente, hoje eu vou compartilhar minha tela antes para... Acho que é isso. Tá bom, vocês estão vendo isso? Vamos vendo a tela. Tá, agora vocês estão vendo melhor? Sim, tela cheia. Sim, beleza. Tá bom. Hoje, a aula do hoje é principalmente sobre processamento das imagens e como melhorar a qualidade da imagem que a gente tira do sensor, do câmera, as imagens que a gente recebe do câmera, como que a gente pode melhorar a qualidade da imagem. E mais, isso pode ser por causa do ruído ou alguma coisa mais. Talvez a gente pode tem duas coisas: image enhancement e image reconstruction. Image enhancement é principalmente para como melhorar a qualidade ou como esforçar algumas coisas dentro da imagem. Por exemplo, edges ou faz mais smoothing na imagem para ter menos ruído. Esses são exemplos do enhancement e exemplo do a reconstrução é quando a gente tira uma imagem, ele pode ter problema por exemplo, a gente tira uma imagem que a imagem estava dentro do carro e o carro estava em movimento, pode ter um blur, por exemplo. Pode ter foco pode estar errado também, não está mais tipo no foco correto. Então isso também podia ser melhorada. Essas melhoradas que são por causa do hardware, ele chama reconstrução das imagens. Então a motivação desses processamentos, que imagens podem sofrer algumas degradações. Por exemplo, contraste pode ter por causa do contraste por causa da iluminação, a luz, quando a gente tira uma imagem. E numa imagem pode aparecer que dois objetos dentro da imagem, se eles não têm luz suficiente, eles não podem ser discriminados como um e outro muito bom. Isso talvez vocês tenham visto essas imagens assim também. E sensores, tipo câmeras, pode receber imagem, pode gravar imagem que tem ruído. Pode ser por causa do atmospheric pressure disturbance, por exemplo. Quando tem luz do sol, a qualidade da imagem é melhor que quando está chovendo e não tem sol, quando é nublado. Então, vocês podem ver que a imagem que vocês tiram quando tem nublado ou quando tem chuva, os objetos dentro da imagem que a gente tirou não são muito claros, mas quando a luz está bom e qualidade da imagem é bom, e objetos podem ser discriminados melhor. Então, também há outros tipo aliasing effects, que às vezes parece ter grão dentro das imagens, talvez vocês vão ver no final. Ao finite aperture, por causa do motion do câmera, ao motion do objeto que a gente está tirando imagem, também pode causar alguns problemas na imagem. Então, dessas imagens, nós temos que melhorar a qualidade dessas imagens
para tirar informação específica. Então, isso chama image enhancement. Então, image enhancement não é melhoria geral, ele é melhoria para as features das imagens que a gente quer. Por exemplo, eu quero, eu vou dar um exemplo que vocês têm, quando vocês tiram imagem na câmera, por exemplo, eu estou tirando a imagem de uma pessoa, eu foco na pessoa, ele tipo coloca um bounding box através do rosto, então ele faz mais blur atrás da imagem, no background. Isso vocês podem ver no câmera DSLR, tem essas. E agora, hoje em dia, tem no celular também essa qualidade. Essas, principalmente, são exemplos dos image enhancement. Então, principalmente, isso se chama melhoria de qualidade da imagem em um contexto. Tipo, algum contexto você quer melhorar a qualidade da imagem naquele contexto. Então, quais são técnicas que pessoas usam para melhorar a qualidade dessas imagens? Essa image enhancement pode ser feita em special domain. Special domain que a gente viu ontem era tudo special domain, que domínio da imagem. Imagem tipo onde tem pixels e onde tem valores dos pixels, que a imagem está no forma de matriz, mas ele está mostrando a coisa, os objetos, o conteúdo da imagem tipo real, como que estava no mundo real, ele está mostrando. Então, alguns exemplos dessas técnicas são point operations, histogram equalization and matching, applications of histogram based enhancement. E outro domínio que a gente pode melhorar a qualidade da imagem em um contexto, que chama frequency domain technique. Nessas técnicas, a gente faz uma conversão para alto domínio, que chama frequency domain. Então, no frequency domain, ele pega a frequência do imagem, a frequência do imagem, tipo, ele pode ser feito como que a gente tem imagem no spectral domain, ele faz conversão para frequency domain, e depois depois faz operação dentro do frequency domain, e quando a operação está feita, ele tipo faz reconversão para special domain para mostrar a imagem. Exemplo dele é unsharp masking e homomorphic filtering. Então, essas são nossos plano hoje para discutir essas coisas. Então, special domain techniques. Então, agora eu vou mostrar imagens também para vocês. A maioria das imagens que eu coloquei hoje era no Grayscale, porque é mais fácil explicar em Grayscale. Vocês podem fazer as mesmas coisas no Color Images, mas no Color Images vocês não vão fazer no RGB, porque RGB tem relação entre RGB, então se vocês fazem a mesma operação RGB, ele pode destruir essa ratio, sabe? Essa relação que smooth, ele pode gerar uma anomalia na imagem. Então, geralmente, quando fazem algumas operações no Color Image, ele faz no outros color spaces, por exemplo, SSV. Que vocês já estudaram, alguns já estudaram, vocês vão trabalhar isso em casa, que já está no home assignment. Então, point operations, point operations são operação que ele pega um pixel, faz uma operação dele e devolve valor. Tipo, pode pensar y is equal to f of x. Tipo, y igual uma função mx. Uma função mx significa que eu estou fazendo função em só um pixel cada momento. Então, vocês podem pensar que isso vai ser um processo bem lento.
E esse é um exemplo, tipo, X é nosso, agora, valor do nosso pixel nesse momento, e Y vai ser resultado. Por exemplo, essa é um gráfico que vocês podem, essa é uma função que vocês podem usar para gerar, para fazer um point operation. Por exemplo, mais operação mais tipo lazy man operation, tipo uma função vai y igual a x. O que ele vai resultar? Ele vai resultar a mesma imagem, né? No caso, porque se vocês estão criando uma nova imagem, e vocês pegam cada pixel e colocam no mesmo lugar nessa imagem. Então, resultado vai ser mesma, não vai mudar nada. E a outra opção é Image Digital Negative. Digital Negative é uma coisa que vocês podem mudar branco para preto, preto para branco, e entre os valores ele vai mudar que são mais pretos para mais branco, que são, tipo, vocês sabem que valor no grayscale é quantidade de luz no aquele pixel, né? Então, aqui, o que ele vai fazer? Se x é 0, ele vai colocar valor máximo para y. Aqui, y, vocês estão vendo, deve ser, aqui é y, né? Nesse lugar, deve ser essa, tipo, y-axis. Então, essa L é valor máximo. Essa L é valor máximo. Qual é o valor máximo em grayscale quando nós temos o EB de 255, né? Então, ele vai colocar aqui 255 para cada pixel, 255 menos o valor do pixel. Então, vocês podem olhar aqui. Aqui, essa moça tinha cabelo preto, mas aqui está todos os cabelos que eram mais pretos. Ele está parecendo que já são brancos. E aqui atrás, vocês podem ver que estava preto, estava branco. E aqui são mais pretos. E aqui era uma cor que era tipo mais pela branco, mas ele está aqui e mais intensidade é do preto. Aqui vocês podem ver mais tipo melhor e ver nos dentes. Dente era branco 255. Aqui vocês podem ver que aqui parece bem 000. Então esse é um exemplo. E outro exemplo, tipo, quando contraste das imagens não é muito bom, vocês podem ver nessa imagem. Eu vou tentar explicar começando no imagem. Vocês podem ver que detalhe aqui não está muito claro. Aqui nesse lugar, detalhes nessa imagem não são muito claros, que aqui essas são muito smooth transição. Então, por exemplo, vocês podem ver os olhos e aqui sobrancelha, e essa parte não está muito claro, mas nessa imagem vocês podem ver que está mais diferenciado que essa imagem. Ou mesmo assim, vocês podem ver que aqui nesse lugar, vocês podem ver que no background ele está muito conectado com o background, mas aqui nessa imagem parece que estão bem diferenciados. E aqui vocês podem ver alguns detalhes aqui atrás, mas não tão bom. Mas nesse lugar vocês podem ver que não tem, tipo, quase não tem detalhes, mas aqui estão aparecendo alguns detalhes que atrás tem alguma coisa. Como que fazem isso? Para isso, função eles fazem tipo y, nossa função é 3-fold, que tem 3 equações para valores diferentes. Vocês podem ver que alfa x, quando o valor é dentro do x, é dentro do 0, e a. Valor de a vocês podem escolher se a imagem é mais por preto. Então, vocês podem colocar esse valor um pouco mais para cima, por exemplo, 80, 90, 70, por aí. E mais, tipo, para bem brancos, vocês podem colocar um valor um pouco menos. E como que vocês podem fazer essa fórmula? E para valores que estão no meio tons do cinza,
e vocês podem mudar os valores deles também. Então, vocês podem ver, isso vai colocar, tipo, valores que estão mais para baixo, eles vão um pouco mais para cima. Então, vocês podem ver que esses eram valores, eles vão mais para cima. E valores que são aqui, eles têm, tipo, eles vão mais, tipo, rápido para cima. E nesse lugar, eles vão com mais smooth para cima. Então, essa é o contrast stretching que vocês podem fazer para diferenciar entre os objetos para enxergar melhor. Essas operações do enhancement são principalmente para melhorar a qualidade da imagem para o usuário humano ver e achar que a qualidade da imagem é bom. Então, noise clipping e thresholding. Noise clipping é principalmente quando tem ruído dentro da imagem. Ruído, principalmente, são valores que são mais para cima. Então, ruído, geralmente, vocês vão ver que o ruído sempre tem valores mais para cima, tipo, ao bem baixo. Então, como que vocês podem fazer noise clipping? Vocês vão ter que tirar essas pontas do cima, ou essas pontas do bem do baixo. Então, para isso, vocês podem usar essas fórmulas para tirar noise tipo ruído dentro da imagem. Então, se está dentro do X, dentro de A é 0, ele vai colocar um valor S, Y é X, e ele vai colocar esse valor 0, e se está dentro do A e B, ele vai colocar esse valor, se está mais acima do B, ele vai colocar esse valor. Essa é a função do noise clipping. Então, por enquanto a gente discutiu essas noise clipping e melhorar o contraste. Para melhorar o contraste, MATLAB tem essa função IMAdjust que vocês podem usar, e no Python também tem a função do adjust no OpenCV que vocês podem usar para ajustar a imagem. Mas é melhor no começo vocês testam com essa fórmula, implementar a fórmula de vocês para entender melhor como que vocês podem fazer isso. Então, uma pergunta natural é como que eu vou selecionar esses valores em imagem? Como que eu posso colocar valores do Y do alfa, beta, a gama que a gente viu, sistemático. Então, para isso, tem alguns trabalhos, por exemplo, que chama histogram equalization, ou histogram especificação do histogram. Equalização, tipo, principalmente antes, interessante a gente fala sobre histograma. Histograma, ele representa frequência do quantos números das vezes um valor do pixel apareceu na imagem. Quantas vezes, eu vou falar de novo, quantas vezes um valor do pixel apareceu na imagem. Então, pensa que essa é 100 cross 100 imagem, tipo 100 altura e 100 largura. Então, vocês podem ver que essa é a histograma dela. Por exemplo, eu vou falar sobre 100, tipo, pixel 100, ele apareceu 2.000 vezes nessa imagem. E pixel 0 apareceu, tipo, 10 vezes por aí, ou 20 vezes. Mesmo assim, pixel, valor pixel 200, ele não apareceu nenhuma vez. Então, assim que vocês calculam, vocês somam, tipo, por exemplo, um valor do pixel, vocês querem saber quantas vezes o valor 73 apareceu nessa matriz. Vocês sabem que a imagem é matriz. Como que vocês vão fazer? Vocês vão somar todas as vezes, soma mais quando aparece 73 na imagem. Então, é bem simples calcular esse programa.
nessa imagem, por exemplo, vocês podem ver que histograma dessa imagem, quando são tipo dos imagens, vocês vejam que imagens que são mais pretos, então eles têm histograma que está mais do lado esquerdo, porque essas pixels do 0 ao até 50, tipo 25, 24, essas pixels são mais pretos. Então, nessa imagem, vocês estão vendo que tem uma criança numa cama pequena? Vocês estão enxergando isso? Mal e porcamente. Sim, isso mesmo. Então, tá muito difícil enxergar isso, porque a imagem está bem por lado do dark, sabe? Tipo, bem do lado do preto. Então, por isso o histograma dele é mais por lado, quando a gente cria o histograma dele, porque mais valores estão mais por lado preto. Então, do lado direito não tem nenhum, luz, não tem qualidade de luz bem distribuída na imagem, por isso está difícil entender o que está dentro da imagem. Então, isso, tipo, menos luz é ruim dentro da imagem. Tipo, menos, se todos os seus pixels têm valores baixos, então está difícil enxergar. O que vocês acham se tem valores muito altos? Só, por exemplo, pensa isso, que se eu pego e faço negativo dessa imagem, o que vai acontecer? Todos os esses pixels vão desse lado, né? Mas o que vocês acham que a imagem vai ser bom? Qualidade vai ser bom? Não, vai ficar todo branco, praticamente. Vai ficar tipo tudo branco. Então, o que vocês acham que vocês vão enxergar melhor essa criança ou não? Talvez não. Talvez. Sim, talvez não. Então, esse exemplo eu tenho nessa imagem que vocês podem ver. Aqui, vocês estão vendo que tudo está mais por lado branco. Objetos estão aparecendo porque ele não está muito por branco. Se a gente faz negativo dessa imagem, vocês vão ver só branco. Então, nessa imagem, a qualidade está um pouco melhor que do atrás, mas mesmo assim, vocês podem ver que no background não dá nada para ver o que está no background, como que parede, e tá meio difícil, tipo, discriminar nesses lugares os contornos ou edges ou imagem também. Porque essa imagem também não tem histograma, dessa imagem não é bem distribuída. Então, como que se a qualidade da imagem não é, tipo, se vocês visualizam uma imagem e a luz dele não tá normal, então vocês podem ter podem fazer um teste que se o histograma dele tá normal. Normal é tipo o que é ideal? A ideal é que todos os pixels, tipo 0 até 255, deve ter tipo o mesmo número dos pixels, tipo hypothetically, não necessariamente, tipo ele deve ter número dos pixels parecidos com o layout, tipo deve ter distribuída normal entre 0 e 250. Então, como que pode ser feita isso? A gente pode falar depois, eu vou mostrar só a imagem. Então, aqui vocês podem ver uma imagem, essa imagem em cima, vocês podem ver que a imagem, tipo, isso é um exemplo do unequalized image. Vocês podem ver que a imagem tem histograma mais por lado direito. Mas quando tem histograma mais normalizada, vocês podem ver que estão aparecendo bastante detalhes nessa imagem. Aqui, por exemplo, vocês podem ver que tem uma criança, ou não sei o que é, talvez uma árvore. Desculpa, gente. Então, aqui, vocês podem ver que o detalhe nessa imagem é bem melhor que
que do imagem de cima. E por quê? Porque o histograma dele é mais normalizado que do imagem de cima. Então, vamos saber como que fazer histograma equalization. Então, a ideia básica é que ter uma histograma uniforme, como que vocês já viram que que cobre todos os tons de cinza, de 0 até 255. Então, como que vocês podem fazer isso? Cumulative probability function, função de probabilidade cumulativa, que vocês podem usar isso para fazer para equalizar histograma ao ter uma histograma que é mais uniforme. Então, considerem discrete grayscale image e como que vocês vocês têm que contar para todos os números, todos os pixels, por exemplo, px, y, isso é pixel, por exemplo, pixel 73, por exemplo, ao pixel 50. Quantos números às vezes ele apareceu na imagem e NI e números total dos pixels que tem na imagem. Isso vai ser probability density function. Então, como que eu posso fazer cumulative density probability function? Isso é probability density. Para cumulativo, eu vou ter que somar todos os valores de antes, que, por exemplo, para 0, eu tinha 10 pixels. Para 1, eu tenho 5. Então, para 1, eu vou colocar 15. 0, tipo, 10 mais 5. Para 3, eu tenho 0. Então, vai ser 15. Para 4, eu tenho 5. Então, 15 mais 5. Isso vai ser 20. Então, assim que vocês fazem cumulative function. Eu acho que é melhor dar como exemplo. Aqui vocês podem ver, essa é uma imagem do 8 x 8. Então, aqui tem valores 52, 55, 61. Eu vou calcular, tipo, histograma dele. Histograma dele é o quê? 52 apareceu uma vez, 55 3 vezes, 58 2 vezes, e mesmo assim sendo até aqui. Cumulative density function, eu vou calcular 52 apareceu uma vez. Então, ele vai ser escalado para 0. E 55, ele apareceu... antes... vejam primeiro 2 colunas só. 52 apareceu uma vez, 55 apareceu 3 vezes, 3 mais 1 é 4, 58 apareceu 2 vezes, 4 mais 2 é 6, e 59 apareceu 3 vezes, aqui eu tinha 6, 6 mais 3, 9. Então, assim que vocês vão calcular a densidade cumulativa do histograma, de todos os pixels, no caso. Então, esses valores, agora, isso vai ser, vocês têm uma função que está aqui, que vocês, como que vocês podem calcular isso, é aqui. Tipo, isso é CDF, depois como que vocês vão aplicar aqui o valor Y, que vocês já têm antes. Tipo, o valor, por exemplo, tinha 55 ponto. Acho que eu tenho um exemplo aqui na frente. Tá, e aqui tem. Como que vocês vão fazer? Aqui, 46 vezes 78, que ele pegou como exemplo, né? 78. Vocês podem ver, 78 apareceu uma vez, mas 78, até 78 a gente tinha 46 pixels, 46,
que somando esses valores aqui do CDF. CDF do 76 era 46. Então, fórmula é CDF do V, aquele pixel que vocês vão pegando o valor, menos CDF mínimo. Qual que é CDF mínimo? CDF mínimo é 1. Vocês podem ver aqui é CDF mínimo. E sempre vai ser 1. Dividido por número dos pixels que a imagem tem. A imagem tem quantos pixels? 8 cross 8. Vai fazer quanto? 64. 64 menos qual é CDF? CDF. O que aconteceu? Tá. CDF... 64 menos 1. Aí dá 63. 73. Cross e depois L menos 1. L é tipo 2 power 8 menos 1, 256 menos 1 vai ser 255. Então, se tem valor 78, ele vai, quando a gente calcula, isso vai ser 182. Então, assim que vocês calculam, vocês podem fazer equalização do histograma. Então, assim vocês vão ter um histograma mais uniforme, assim, quando vocês fazem equalização do histograma. Então, assim vocês podem melhorar. Vocês não têm que se preocupar com valores específicos, tipo, por exemplo, qual threshold que eu vou colocar para Y, para alfa, por exemplo, onde tinha lambda, para fazer contrast adjustment antes que a gente falou. Então, esse histogram equalization é um exemplo. E outra possibilidade, especificação do histograma. Especificação do histograma é principalmente o que ele faz. Vocês têm uma imagem de boa qualidade, vocês sabem que qualquer imagem que eu vou receber, eu vou fazer histograma dele parecido com o histograma da imagem do referência que eu tenho. Então, isso também é bem parecido com histogram equalization, mas nesse caso vocês já têm histograma que vocês querem criar. Por exemplo, aqui, essa é histograma 1 e essa é histograma 2. Então, vocês querem que minha histograma original é assim? Eu quero criar histograma assim. Então, como que vocês podem fazer? Vocês têm que seguir essas 3 steps bem simples para criar isso. Tipo, primeiro, vocês têm imagem do input, vocês criam cumulative density function, como que a gente criou antes para histogram equalization. Então, depois vocês vão usar essa fórmula para mapeamento. E depois vocês têm... principalmente, o que vocês fazem? Primeira imagem, tipo source image, eu crio o cumulative density function dele, e depois, para a segunda imagem, eu crio cumulative density function dele também, e depois eu faço um lookup table, um esquerdo, um direto, como que 2 imagens têm do mesmo tamanho, né? Então, todos os pixels vão ter o mesmo tipo lookup para I e para J. Todos os I's têm um valor J que vocês podem colocar para I. Então, tipo, aqui a gente tinha só um CDF. Aqui vocês vão ter CDF tipo desired. Aqui não vai ser scale, aqui não vai ser scale, aqui vai ser desired. Então vocês podem, tipo, lookup table vai ser mesmo comum que dessa para histogram specification também. Então, ruído é um problema para
para a imagem, como que vocês podem reduzir ruído na imagem? Ruído na imagem, principalmente, ser feito por blurring, que vocês podem fazer um blur na imagem, e para isso, vocês sabem que para quando tem valores muito grandes, tipo, quando tem valores muito grandes, uma matriz, vocês têm uma matriz e vocês querem valores tipo iguais para todo mundo. Pensa isso como tipo, como povo de uma cidade, todo mundo tem um dinheiro e tem que ser distribuído com todo mundo igual. Mas, por enquanto, todo mundo tem muita diferença no dinheiro. Tipo, umas pessoas têm bilhões e outras pessoas têm R$10. Então, vocês juntam esse todo o dinheiro e distribuem tudo igual. Então, essa que chama smoothing ou averaging. Então, isso mesmo que vai acontecer acontece com imagem, mas no imagem realmente smoothing não é ser feito com tudo inteiro, tem que ser feito com nos vizinhos, dos pixels vizinhos, para ter essa contraste também. Então, o que está acontecendo aqui? Tá, para reduzir Sharp Transition, o que ele pode melhorar? Ele pode, tipo, remover ruído, redução do transição Sharp, tipo, transição muito Sharp entre um pixel e outro pixel. Por exemplo, você tem um pixel 250 e outro tem valor 10, isso vai ser diferença muito grande, então ele vai fazer um smoothing desses pixels também. Então, para isso a gente usa os filters, que chama filters, né? Que filters, average filters, vocês podem usar. Por exemplo, esse é um filtro que vocês podem usar para no imagem, vocês fazem convolução dessas, tipo, com tudo imagem. Por exemplo, vocês têm 16 cross 16 imagem e vocês têm 3 cross 3 smoothing filter, que vocês vão multiplicar todos os valores. Por exemplo, esse valor vai ser multiplicado no primeiro pixel, no segundo, no terceiro, 4, 5, 6. Então, o valor desse pixel, tipo, vocês colocam no meio. Então, tipo, pensa que essa é quinto pixel no imagem. Então, quinto pixel no imagem vai receber valor do average de todos os valores quando eu multiplico essa com outro valor e somo, e depois vai chegar um valor dividido por 9, essa pixel vai receber esse valor. Vocês entenderam ou não? Mais ou menos. Tá, eu vou tentar fazer aqui, escrever. Deixa eu ver. Vocês estão vendo só Vocês estão vendo minha tela ou vocês estão vendo só PowerPoint? Tá, eu vou fazer share screen, whiteboard, tá bom? Vamos fazer o whiteboard aqui. Tá, Tá, isso é meu filtro, né? Meu imagem e essa, tipo 5, 3, 2, 4, 3, 5, 10, 15, 250. Tá, eu vou colocar valor menos. Pensa isso 5, só para a gente ter divisão mais
rápido para a gente só discutir. 4, 5, 3. Tá. Pensa que isso eu peguei, eu coloquei em cima dos todos os pixels. Então, eu vou, por exemplo, para isso, eu posso colocar a primeira vez só aqui, porque aqui, quando eu coloco tudo isso aqui, ele não vai acabar. Ele não acabe aqui. Então, porque não tem lugar aqui para acabar, né? Para caber. No caso, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tudo, tipo, como que eu vou calcular? 1 cross 5 mais 3 cross 1 mais 2 cross 1, porque aqui todos os valores são 1, né? Então, valores vão ser 3 mais 5 mais 10. Alguém soma, por favor, para mim, que depois a gente faz. Tá, quanto foi esse valor? Dividido por 9. 5 mais 3. 8 दो 10 3 13 ते 5 18 ते 10 28 ते 5 33 ते 33 ते 5 38 ते 4 42. 42 dividido por 9. Então, essa vai ser o valor desse pixel que vai ser colocado. Tipo, isso vai ser mais ou menos 4.5. 4.6. 4.6. Tá, então, o valor desse pixel vai ser 4.6 agora. Então, aqui, vocês podem colocar aqui agora, e aqui vocês podem ver que vai chegar a um valor menos. A gente pode fazer 3 mais 2, 5, 4, 9, 9 mais aqui tinha 5, né? 9 mais 5, 14 mais 10, 24 mais 15, 24 mais 15, 39, 39 mais 4, 43, 43, 48, 51, dividido por 9. Então, isso vai ser 5.6. Então, vocês podem ver agora, isso é mais, agora vocês podem ver que isso é distribuído mais normal que antes. Então, isso vai acontecer no toda a imagem também. Resultados, eu vou mostrar como que são os resultados dessas imagens. E vocês estão vendo? Estão vendo o PowerPoint agora? Ainda não. Não? Não. Ah, tá. Tá, porque eu fiz share do whiteboard. Agora eu vou fazer share screen do... Tá bom, pessoal. Pessoal, olha aqui. Aqui é uma imagem que tem mais ruído. Vocês podem ver que detalhes não são muito claros aqui nessa imagem. Nessa imagem está feito com averaging, o que a gente fez agora. Está um pouco melhor que a imagem primeiro, vocês estão enxergando que é um pouco melhor, mas não está bem legal. Mas nessa imagem vocês podem ver que a qualidade da imagem é bem melhor, e detalhes são mais visíveis. Detalhes não são mais visíveis, mas não tem ruído. Quando não tem ruído, os detalhes são visíveis tipo sem fazer nada. Mas vocês podem ver objetos suficientes bem nesse caso. Tá correto? Correto. Então, tem diferentes tipos dos filtros, que tem, tipo, essa é averaging filter, e essa é filter, vocês têm filter mediana, que calcula só median values, que vocês têm todos esses valores que eu tinha, tipo, eu tenho 9 valores,
eu vou fazer uma, tipo, organizar eles no ascending order. Eu vou pegar qual é o valor mediana deles, tipo, a valor que está no meio, que tem quatro pixels do lado direito, 4 pixels do lado esquerdo. Aquele quinto pixel eu vou pegar e colocar no valor. Entenderam? Mediana, que vocês colocam, como que vocês fazem median. Entenderam ou não? Sim, sim. Ah, beleza. Então isso é fácil, né? Então vocês podem ver que essa imagem do Hubble Telescope, que depois eles fizeram uma mediana, e ele não tem mais ruído, ele não tem essas pequenas artifacts, mas mesmo assim a imagem não estava muito clara, porque ele fez um smoothing. Nessa imagem vocês podem ver que essa ruído que tinha um pouco tipo pequenos, ele deletou e os valores que eram mais importantes, os objetos que eram mais importantes estão aparecendo na imagem. Então, aqui, nessas imagens, vocês verem que esses filtros, essas filtros chamam low pass filters também, por causa da frequência. Isso eu vou falar um pouco mais para frente. Mas essas filters do smoothing, eles têm esse problema que eles tiram muitos detalhes também. Como que vocês podem ver nessa? Ele tirou muitos detalhes também, porque ele fez tanto smoothing que ele tirou detalhes que a imagem não está muito clara. Ele reduziu o ruído, mas mesmo assim ele tirou detalhes da imagem também. Nesse caso também, vocês podem ver que essa luz e essa luz está bem um do lado do outro, mas aqui estão juntos. Então o detalhe foi desaparecida. Para isso, usam sharpening filters. Sharpening filters, o que eles fazem? Ele faz highlight dos detalhes e melhorar detalhes também. Tipo, melhorar detalhes, eu significo que ele tenta fazer mais foco nos detalhes. As detalhes que já foram blur por causa de alguma razão. Então, como que isso pode ser feito? Isso pode ser feito com diferenciação. Vocês sabem que, derivatives do primeiro ordem, derivativos, né? Que chamam em português, derivativos do primeiro ordem e derivativos do segundo ordem. Do primeiro ordem é tipo mais para edges mais maiores e segundo ordem para edges pequenos, edges mais fininhos. Então isso deve ser non-zero do onset of the grayscale para fazer mais sharpening. Isso vocês podem ver. Então, isso é um exemplo como que vocês podem criar. Essa é um filtro. Tá, aqui, importante do sharpening filter é que vocês podem podem colocar qualquer valor no Z1 até Z9, mas soma desses valores tem que ser 0. E dessa valor deve ser soma dos todos esses valores, mas negativo. Tipo, esses valores são negativos, então esse valor vai ser positivo, mas soma de todos esses valores. Isso é o que vocês podem ver aqui. Então, nesse lugar, vocês podem ver que vocês podem ver, isso é tipo mais ou menos first derivative em 9 x 9, mas vocês podem ver direto
aqui na frente eu vou ter do primeiro derivativo também. Tipo, o que é mask? Como que a gente faz 3 cross 3 mask? Menos 1, menos 1, menos 1. E aqui tem valor W. O que vai ser valor W? O valor W vai ser soma de todos esses valores menos 1. Então, 9A, A vai ser tipo, se isso é menos, então isso vai ser um valor absoluto desse valor, do qualquer texto. 9, absoluto valor do menos 1 é 1, então 9 multiplied by 1, e vai ser 9 menos 1, então o valor do W vai ser 8, no caso. Então, aqui vocês podem ver um pouco, tipo, dois resultados detalhados. Aqui são os filtros que eles usaram. Essa do primeiro filtro, essa é o segundo filtro. Essa é a imagem original. Se vocês vejam com mais, tipo, por mais perto, vocês podem ver que essa imagem tem alguns detalhes que não são visíveis, que edges não estão muito claros. Come on. Quando a gente faz, a gente multiplica esse filtro, multiplicar filtro, como que eu falei para vocês, isso chama convolution, ou convolução. Isso é um conceito muito importante que está usado muito em visão computacional, mesmo nas redes neurais. Vocês já podem ter escutado sobre Convolutional Neural Networks. Ele faz essa convolução. No Convolutional Neural Network, basicamente, o objetivo dele é, tipo, saber valores desses filtros, qual vai ser desses filtros, né? Ele cria esses filtros, Convolutional Neural Network. Mas olha aqui, tipo, aqui vocês podem olhar que detalhes são mais claros que da imagem primeiro, e aqui vocês podem ver que detalhes são ainda mais claros. Por quê? Porque essa imagem tem 4 neighbors. Aqui tem 8 neighbors. Tipo, 8 vizinhos. Aqui tem só 4 vizinhos e outros 4 vizinhos são zeros. Aqui tem 8 vizinhos. Então, ele é mais detalhado. Tá, High Boost Filtering é tipo, vocês podem fazer um pouco, podem colocar um valor um pouco mais para valor central, então ele vai fazer um pouco, vai esforçar essas edges um pouco mais, tipo bordas um pouco mais que normal. Então pensam que ele vai fazer aqueles bordas dos pizzas, sabe? Mais ou menos isso. Então aqui vocês podem ver que ele está fazendo essas bordas mais grandes, que essas bordas são mais pequenas. Entenderam mais ou menos? Alô? Sim. Então, como que eu falei, High Boost Filtering, ele faz mais, ele esforça mais as bordas, e então essas bordas ficam um pouco mais grandes porque valores dos bordas cresceram já, tipo aumentaram porque a gente colocou um valor extra. Então, esse é o primeiro derivativo. Derivativo, principalmente, eles têm um problema que vocês têm que fazer por coluna, e depois vocês têm que fazer por linha também para fazer efeito. Então, porque ele tem 4 valores só. Então, vocês vão colocar essa para todas as tipo colunas. Aqui vocês vão colocar para todas as linhas, aqui vocês vão colocar para todas as colunas para fazer essa operação do derivação. E essas são derivação
do 9x9, tipo 3x3 filtro. Isso chama Previous Operator. Assim, Sobel Operator é um pouco mais esforçado e isso também está usado. E Crit Operator é um pouco diferente, eles têm valores um pouco diferentes. Vocês podem ver aquele coisa importante que eu falei, soma desses valores deve ser 0. Vocês podem ver que menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, isso faz 15. E isso também faz 15. Então, soma desses valores vai ser sempre 0 para vocês saberem contornos ou bordas da sua imagem. Essa é um outro exemplo. Essa é Laplaciana. Então, agora vocês podem pensar que a gente pode usar esses dois filtros em algum jeito que a gente pode preservar essas bordas também e a gente pode reduzir ruído também. Resultado dessa que chama Laplacian of Gaussian. Gaussiana é um operador, talvez vocês tenham antes, isso é para smoothing, isso é low pass filter. Laplaciana é high pass filter, é dos valores negativos e positivos. Essa é só valores positivos. Então, se Gaussian vai fazer smoothing da imagem, Laplaciana vai fazer sharpening da imagem. Então, vocês podem combinar vantagens dos dois filtros no mesmo tempo e vocês têm uma qualidade melhor da imagem. Então, High Pass Filter, quais são características deles? Ele vai responder com valor 0 nas áreas flat, tipo background, por exemplo, parede. Se parede não tem nada, ele vai aparecer 0. Ele não vai ter, vai ter valor non zero, tipo não 0. Ou vai ter um valor mais que 0 ou menos que 0 quando tem rampas, por exemplo. E along the slope também vai ser 0. Ele pode produzir contornos ao bordas mais finas. Ele pode fazer contornos mais fortes se vocês colocam valores mais grandes no meio. Então, por enquanto, essa era no Special Domain Techniques. Vocês têm algumas perguntas sobre Special Domain Techniques? Essa dos filtros Low Pass, High Pass, histograma e Point Operations? Acredito que não. Essas técnicas são aqueles filtros que utilizam, professor, porque alguns nomes aí, eu vejo que eu já encontrei eles em alguns programas, tipo no Photoshop, etc. Quando a gente coloca uma imagem para aplicar um determinado filtro, tem alguns nomes que são semelhantes a esse. Basicamente isso, é todo esse cálculo que está por trás, então, desses filtros, em resumo. Sim, isso mesmo. Esses filtros já estão programados, já tem muitos programas que, tipo, é muito comum esses filtros, talvez, por exemplo, OpenCV, MATLAB também tem esses filtros programados já, mas é importante entender por quê. Vocês lembram que eu falei sobre convolução aqui um pouco antes? Essa convolução, esses filtros são bases para redes neurais convolucionais, Convolutional Neural Networks. Então, isso é muito importante para vocês entenderem uma base para melhorar quando vocês já estão na frente. Entendi. Então, essas aplicações elas são utilizadas, são os filtros utilizados para poder a gente utilizar na matéria, no caso, para identificação lá de redes neurais, né? Por exemplo, eu quero aplicar uma técnica X ali para reconhecimento facial, igual como a gente viu nos vídeos anteriores. Então, são esses filtros que a gente aplica para poder a máquina reconhecer, é isso? Vocês podem usar esses filtros e tem técnicas mais avançadas que vocês vão ver no curso depois.
Mas essas técnicas são mais importantes. Por exemplo, hoje nós estamos tentando como melhorar a qualidade da imagem. Essas filtros estão aplicados principalmente para ter mais detalhes das imagens, por exemplo, em alguns textos, e para reduzir ruído, que a gente viu antes, né? Então, era mais ou menos isso. Ok. Então, agora, Frequency Domain Techniques. Vamos lá. Frequency Domain Techniques, tipo, em resumo, Special Domain Filters ou técnicas do Special Domain, eles operam diretamente da intensidade dos valores dos pixels. Mas a outra possibilidade é transformar a imagem e depois processar essa imagem, transformar a imagem para um domínio que chama Frequency Domain. Como que vocês podem fazer isso? Vocês têm que, tem algumas matrizes que vocês podem calcular para fazer isso. Isso é bem simples. Depois, por que fazer Frequency Domain Filtering? Frequency Domain Filtering porque isso é quando estão no Frequency Domain é mais fácil enxergar ruído e dados são mais mais fácil de encontrar. Por exemplo, low pass filtering que elimina que vocês têm que eliminar high frequency components. Então, high frequency components geralmente são nos bordas dos frequency domain. E, por exemplo, essa é low pass filter. Low pass filter, vocês vão ter essa questão mais ou menos no special domain. No frequency domain, vocês vão ter só essa coisa. Que vai passar só valores que estão por meio e ele vai deixar valores, ele vai cortar os valores que estão mais para muito mais para cima. Que vocês estão vendo aqui, ele não vai deixar esses valores aqui. Então, eu vou fazer essa, tipo, uma transformação principal é Fourier Transform. Fourier Transform no continuous case é tipo, se vocês têm essa x, vocês têm que transformar para u. E vocês fazem esse cálculo e power menos j 2 pi ux. U é valor U é o valor do imagem, o valor do pixel, e pi tem valor, e x também, x é valor do pixel também. Então, vocês podem calcular iota θ aqui, cos θ. Essas são bem simples, vocês podem, talvez vocês já estudaram antes também, então isso não é muito interessante eu só coloquei para vocês ter essa matéria. Mas interessante para nós é como fazer low pass filter. Eu vou mostrar aqui que tem mais pela frente. Olha, essa é a imagem essa é uma imagem e essa é a frequência do meio dessa imagem. Então, aqui, nesse lugar, que vocês podem ver, nesse lugar é tipo valores médios, que valores médios geralmente são valores médios dos pixels, valores médios dos pixels que tem mais frequência dentro da imagem. Por exemplo, esses valores eles são mais cinzas. Se vocês pegam só esses valores, ele vai fazer smoothing na imagem. Se vocês pegam esses valores, tipo só fora de um círculo, vocês vão pegar, vocês podem saber edges, vocês podem receber edges. Por exemplo, aqui, por exemplo, aqui ele fez high pass filtering.
Então, vocês podem ver que certo zero de F00 term, então ele colocou os valores F00 term, F00 é tipo esse valor bem por dentro, tipo o centro da imagem, esse é o centro da imagem. Se vocês colocam esse zero, ele vai tirar esses todos os valores e vai colocar esses todos os valores tipo que são mais no meio tom, que são mais números dos pixels, ele vai colocar para zero, então vocês vão ter imagem mais preta e mais edges vão aparecer. É como que aqui vocês podem ver nessa imagem, que vocês podem ver que edges ao bordas nessa imagem são mais forçados que a imagem itself. E como que vocês fazem essa frequência do main filtering é pré-processamento e depois vocês trocam para transformam para Fourier transform e depois colocam um filtro, criar um filtro, depois fazer quando vocês já aplicam um filtro depois em cima dele, e vocês têm que fazer inverse Fourier transform para ter uma qualidade boa da imagem. Inverse Fourier transform que vai dar para vocês imagem em special domain de novo. Então, é mais ou menos isso. Essas são uns exemplos do low pass filter. Low pass filter, vocês podem ver que ele fez mais, tipo, imagem mais smooth agora. E nessa imagem, nessa high pass filter, que ele deixou essas frequências de mais para cima, ele deixou passar, então bordas são mais esforçadas. E aqui vocês podem ver uma qualidade melhor da imagem quando ele usa high pass filter e depois low pass filter, e tem uma qualidade bem melhor que antes, que vocês podem ver que essa era antes e essa é depois, que vocês podem ver qualidade, detalhes são bem aparentes nessa imagem que nessa imagem. Então, esses são mais alguns exemplos que vocês podem ver do low pass filter. Aqui tem valores mais só para tipo repetir, que aqui tem valores dos pixels que são mais comuns dentro da imagem, que vai ser aqui em borda é mais por lado esquerdo, lado direito, tipo para cima, para baixo. Quando vocês vão sair mais fora desse central, vocês vão chegar mais para edges ou para ruído. E quando vocês estão mais perto, esses valores são mais smooth valores da imagem. Então, esses são alguns exemplos do low pass filter e depois do high pass filter também. Então, vocês podem ver que tipo todas as imagens têm valores. Essas são low pass filter. Low pass filter quando você pegou só valores bem mínimos, tipo 5, central 5, tipo essa centro 5, por exemplo, vocês vocês vão ter imagem mais ou menos assim. Vocês pegam 15 e vai ser mais ou menos assim. Essas 5 ao 7, aquele valor do U que eu falei nessa fórmula, X é valor do pixel, e aqui U é valor do radius do aquele círculo que vocês vão criar, como que está aqui. Acho que era aqui, a gente estava aqui, né?
Então, mais por 30, vocês vão ter mais detalhes. Quando vocês vão fazer 80, vocês vão ter mais detalhes. 230, mais detalhes ainda. E mesmo, tipo, ruído também vai sair. Esses são ruídos, eles estão saindo mais quando vocês têm aquele círculo maior. E esses são outros exemplos. Essa também, Butterworth Low Pass Filter, ele é um pouco diferente, ele é parecido assim. E essa é a Special Representation do Low Pass, Butterworth Low Pass Filter. Vocês podem ver que esse círculo, essa branco significa que esse branco deixa passar. Essa branco deixa passar, a preto não deixa passar. Então, essas são maiores. Que deixa mais passar quando tem N maior, ele vai ter essa ripple effect. Tipo, ripple effect, vocês podem ver que ele tem alguns tipo círculos bem do lado, mas bem difícil passar, sabe? Não tão fácil como que vocês podem ver aqui no Special Domain também. Professor? Sim. Qual é a tradução para Butterworth? Qual é aqui? A tradução para Butterworth. Eu não entendi. Butterworth é nome da pessoa. Ah, tá. Não conheço essa palavra, mas tá bom. Entendi. Tá, isso é o nome da pessoa. Então, não sei se tradução para português vai ter, mas butter é manteiga. Pois é. Tá bom. Então, se a gente vai traduzir o nome da pessoa, vai ser tipo manteiga de valor. A manteiga que vale a pena. Não sei, deve ser por assim. Porque worth é valor. Então, esses são mais alguns exemplos dos filtros que pessoas usam. É Gaussiana é Low Pass Filter, que eu falei antes. E essa direta é Low Pass Filter, vocês podem ver que é um pouco qualidade, é mais smooth imagem que do lado esquerdo, porque do lado esquerdo vocês podem ver que tinha alguns distanciamento no E e A ele está mostrando, e aqui vocês podem ver que não tem esse distanciamento mais, porque aqueles valores bem baixos e valores bem grandes, eles se aproximam mais. E aqui alguns mais exemplos do Low Pass Filters. O Low Pass Filter é mais uma coisa interessante, ele está usado muito para não... Tipo, hoje em dia tem mais técnicas Unsharp Masking também, mas essas Low Pass Filters eram usados para diminuir, tipo, por exemplo, se eu faço assim, aparecem algumas linhas no rosto, para tirar linhas dos rostos, para fazer maquiagem dentro da imagem que ele estava usado. Não sei, talvez vocês tiraram fotos no época 90, 95, eles te davam uma imagem que não tinha essas linhas, essas todas coisas, linhas e detalhes, muitos detalhes do rosto, para aparecer pessoa mais lesa, sabe? Então, essas técnicas que usam, essas tecnologias que usavam essas Low Pass Filters, que são bem simples hoje, né? Então, Sharpening Filters, como que vocês podem ver, ele deixa passar valores que estão mais para os lados que do centro. Então, vocês podem ver aqui, centro é preto, e dos lados são mais para branco, que branco deixa passar, e aqui também são mais ou menos assim. Então, esses são alguns mais exemplos dos filtros gaussianos e Butterworth e Ideal High Pass Filter, alguns resultados deles. Tipo, quando tem valor e menos,
Então, ele vai ter mais, tipo, bordas mais grandes e quando tem valor do D maior, ele vai ter bordas bem pequenas. E quando vai ter muito maior, ele não vai aparecer muita pouca coisa. Talvez desaparece essas essas boxes pequenas. Por exemplo, talvez eu acho que se vocês criam aqui 80, né? Se vocês colocam 100, por exemplo, talvez desaparece essas coisas bem pequenas. Então, esses são mais alguns exemplos do Gaussianas e essas são usadas e são bem parecidos com o Special Domain, só que vocês fazem em alto domínio que chama frequência domain. Então, agora eu vou falar um pouco sobre restauração. Então, professor, sim. todo esse assunto que você passou aí está no capítulo 2 do livro? Não entendi. Todo esse assunto que você aí demonstrou aí está no capítulo 2 do livro, é? Que você... Não. Essas são no capítulo 3. Ok. Mas eu vou falar depois, no final da aula, que tem uma outro livro também, talvez lá tem detalhes um pouco melhor e mais simples que nesse livro para desse tópico de hoje, do Image Enhancement. Tá, Image Restoration, gente, só me dá um momento, eu vou beber água rapidinho. Tá, agora a restauração das imagens. Restauração da imagem, ele tenta restore imagem para a imagem ideal. Para a imagem ideal significa que a imagem era como que a imagem era no mundo real. Não para algo específico, só para geral. Image Enhancement, ele tenta melhorar a qualidade da imagem para melhor visualização ou para algum contexto. Por exemplo, adicionar cores, ou melhorar contraste, ao tipo colocar mais detalhes. Esses são trabalhos que a gente estudou antes, era do Image Enhancement. Para Image Restoration, ele faz só, tipo, remover noise e remover blur, essas coisas que chegaram do câmera. Então, quais são razões do piorar a qualidade ao degrade do imagem? Essas são os noise dos sensores do câmera, ao processamento durante do processo de equalização, ao se tinha iluminação era ruim, ao foco não era bom, e movimento dentro da câmera e objeto, a turbulência do atmosfera, tipo se tem nublado ou está chovendo, alguma coisa assim. Para restaurar a imagem, tem que fazer um modeling, tipo, tem que fazer um modelo que pode desenhar, ou pode modelar essa ruído que chegou quando a gente capturou essa imagem. Então, por exemplo, fx epsilon é uma imagem do... Acho que aqui tá melhor. Fx epsilon é uma imagem que a gente recebeu,
essa degraded function, a gente vai adicionar essa que chegou ruído, né? Ele vai adicionar essa imagem com essa ruído para tentar, tipo, essa modelo do ruído que ele que a gente recebeu essa imagem que já tinha degraded. Essa é o modelo do ruído. Ele vai tentar substituir esse ruído para ter essa imagem, para fazer essa. Então aplica essa restoration filter e vai ter uma imagem de qualidade melhor, que vai ser restored imagem. Então, ruído, vocês não podem fazer predição do ruído, como que vai ser ruído, mas vocês podem aproximar estatisticamente esse ruído como PDF, que probability density function, tipo a função do densidade de probabilidade, alguma coisa assim. Então, esses modelos, existem alguns modelos que são bem comuns, que pessoas usam para fazer essa restauração da imagem. Por exemplo, Gaussian Noise. Gaussian Noise é muito parecido com o filtro gaussiano, mas ele tem, por exemplo, esse valor U, essa é o valor média do ruído, geralmente 0. Essa tem um valor que quanto que ele vai, tipo, variance, tipo, quanto que ele tem variância do 0 para o lado direito e para o lado esquerdo no ruído. É tipo, quais são valores diferenças. E mesmo assim, Helle Noise é tipo mais por lado direito, como que ele faz, tipo, eu acho que eu vou ter exemplo aqui pela frente. Sim. Aqui, essa é Gaussian Noise. Gaussian Noise é tipo, tem, como que eu falei, 1000 e centro do ruído, e essa sigma, e quantos que lado direito vai ter essa ruído, quanto que lado esquerdo vai ter essa ruído. Helle é mais para direito, Gamma Noise é muito mais para direito e menos para esquerdo. Ele está caindo assim, ele começa exponencial, ele começa bem para cima e vai para baixo. E tem Uniform Noise e Impulse Noise. Uniform Noise, ele afeta todos os seus pixels tipo, no mesmo tipo, ele não discrimina. Impulse Noise, ele afeta só pixels que são bem baixos ao pixels que são bem em cima. Tipo, ele coloca esse valor. O que significa isso? Tipo, isso significa que, tipo, essa 1000, se 1000 é 0, por exemplo, e 0 menores, então isso vai afetar mais valores que são dos imagens, que tem mais frequência dentro da imagem. Por exemplo, noise gaussiana, ele afeta mais valores que são bem comuns na imagem. E aqui ele afeta que são bem comuns e mais e afeta outros que são mais pela direta. E mesmo assim, essas outras também. E essas são fórmulas dessas que vocês podem ver depois, são bem simples. Que são mais do matemática que a gente já estudou antes. Então, essas são degraded images e histograma deles. Então, vocês podem ver que essa é a imagem original. Se vocês colocam ruído gaussiana, a imagem vai aparecer mais ou menos assim.
Então, do imagem gaussiana vai ter, porque ele tem três tipos dos valores, tipo branco, cinza e preto. E, em preto ele está afetando branco, ele está afetando tudo igual. Mas aqui ele está afetando branco, tipo preto mais, e depois ele está afetando isso, depois ele está afetando isso. Mas nesse caso ele está afetando todos os seus valores, mas ele está colocando mais valores que são valores mais centrais no imagem. E essas são alguns exemplos do Uniform Noise, Exponential Noise e Salt Pepper. Vocês podem ver que ele vai colocar tipo valor 0 ao valor 255. Ele vai adicionar mais ou menos assim. Tipo, ele vai ter só um impulso e depois não vai ter nada. Ele afeta mais ou menos assim. Aqui vocês podem ver que ele está afetando todos os seus valores. Tipo, valores mais, tipo, para a direita ele está afetando menos, mais para a esquerda ele está afetando. Mas vocês podem ver que nessa... Sim, professor, tu tens o histograma original para a gente poder entender melhor o que está acontecendo aí com esses ruídos aí? Original aqui eu não tenho, mas original vai ser bem parecido com isso. Tipo, vocês tiram essa da cima, essa da cima, essa da cima, porque é bem uniforme. Ele vai ter três linhas. Entendeu? Deixa eu ver, eu vou falar agora. Eu acho que vai ter vai ser mais ou menos parecido com esse da direita aqui, né? Que vai ser uma linha vertical, é isso? Em cada cor aqui, no caso, no preto, no cinza e no branco? Sim. É mais parecido com essa direita. Eu acho que é mais ou menos isso. É bem assim, tipo, vai ter uma aqui, uma aqui, uma aqui. Porque são três cores diferentes. Não vai ser assim, não. Tipo, eu tava pensando que vai ser assim porque eu pensei que vai ser só, tipo, só três, mas eu não estava considerando isso valor. Se vocês consideram, tipo, isso 0, isso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí, então vai ser mais ou menos assim, que tem só esses pixels, só essas pixels. Mas como que eles afetam muitos pixels, então ele está afetando todos os seus pixels, então eles estão chegando mais ou menos assim. Porque tem ruído que está atrapalhando esse histograma. Tá bom? Então, no caso, por exemplo, essa da gaussiana aqui, digamos que o valor original seria onde está o pi, né? Onde está o pico dessas três gaussianas aqui, né? Então, o original seria só uma linha vertical aí, né? Exatamente. Então, assim que eles afetam esses modelos estão usados para tirar tipo modelos são essas, né? Essas modelos que estão usadas para tirar essas ruídos. Então, a maioria das vezes está usado o gaussiano, mas vocês podem ver que aqui nesse lugar que ele tem um outro tipo do noise que chama periodic noise. Periodic noise é parecido assim que tem cortinas mais ou menos na frente do imagem. Isso é mais fácil tirar no frequência domain, que frequência domain ele parece mais ou menos aqueles pontos diferentes nos lugares periódicos. Então vocês podem saber essa distância, tiram só esses valores e depois quando vocês fazem reconverter para imagem
para a imagem, ele vai ter uma imagem bem sem ruído. Então, interessante que a gente não pode usar a imagem inteira como histograma. Então, melhor usar em estimação em áreas diferentes para estimar o ruído. Porque por que isso? Porque vocês podem ver que áreas diferentes têm valores diferentes. Por exemplo, se eu uso só essa parte, como que essa imagem é bem simples, talvez eu tenha uma... Acho que não tem um histograma, eu esqueci de colocar. Tá, mas como que vocês podem ver aqui, se eu pego a imagem inteira, isso é mais fácil, porque a imagem é bem discriminada. Mas se eu pego, por exemplo, essa imagem não tem discriminação, porque tudo é muito parecido e tudo é muito diferente. Então, não tem diferenciação dentro da imagem. Tipo, dos cores. Tipo, não tem que blocos das imagens que ele vai fazer uma histograma bem, tipo, em pontos diferentes, sabe? Então, assim, o que nós fazemos? A gente pega histograma dos lugares, tipo, nos blocos pequenos, e depois tenta entender qual ruído que essa imagem pode ter. Então, aqui, por exemplo, essa periodic noise está removido, como que eu falei antes. Essa era a imagem original como ruído. E quando a gente colocou Fourier Transform, ele aparece mais ou menos assim. Vocês podem usar um Band Reject Filter. E depois Restore Image vai ser mais ou menos assim, que está bem melhor que antes. Como que isso era mais fácil de tirar esse ruído. Então, essas são, por exemplo, isso é Band Pass Filter, que ele deixa só esses valores passar, ele não deixa esse valor, não deixa esse valor. Isso é outro tipo isso é Butterworth Band Pass Filter, isso é Gaussian Band Reject Filter. Gaussian Band Reject, ele está reeditando essas bordas, ele está reeditando no meio também. Ele está deixando no meio aqui desse lugar. Então, esses são alguns exemplos. E depois, Inverse Filter, ele faz a degradation model, e mais ou menos assim, que tem essa imagem que a gente fez estimação do ruído do imagem, e aqui NUV é ruído mesmo. Então, ele divide noise in the enhanced image, vai ser mais ou menos, essa era modelo e essa era ruído. Então, vocês podem usar essa fórmula para fazer inverse filter. Inverse filter tem mais ou menos resultados melhor que outros filtros para fazer a reconstrução dessa imagem. Isso é imagem original. Isso quando a gente aplica full inverse filter, isso quando a gente aplica inverse filter, é principalmente no frequency domain. Então, D0 equal to 40, isso está decidindo aquele centroid do frequency domain que pode passar. E mais D is equal to 70, D is equal to 85. Então, esses são os resultados mais ou menos assim. E tem outros filtros também, Minimum Mean Square Filter, e tem Wiener Filter também. Wiener é também nome do pessoa. E ele está usado muito para blurring do motion. E quando você tirou uma foto
tinha movimento no câmera e cena, e vocês podem usar essa Veneer Filter para resolver esse problema. E Constraint Filter, ele tem um constraint que vocês podem usar alguns constraints para ter um objetivo, o que eu quero, até onde eu quero chegar, e um outro tipo de filtro que pessoas usam para a reconstrução da imagem. Então, esses são mais alguns exemplos de Geometric Mean Filter e outros tipos de filtro. Então são essas técnicas. E agora que eu estava falando que vocês podem usar esse livro do Rafael C. Gonçalves, Digital Image Processing. Esse livro, eu acho que o terceiro capítulo tem todos os detalhes que eu apresentei hoje. Eles têm detalhes em forma mais simples que o livro que vocês já têm. Mas não sei se esse livro é sem copyright. Então é isso por hoje. Tá, então era isso que a gente queria estudar hoje, que eu queria apresentar. Agora, se vocês têm perguntas sobre a aula ou perguntas gerais, podemos falar. O pessoal tá meio estatelado aí, né? Né, André? O pessoal tá meio impressionado aí, tá com medo. Por quê? Um monte de fórmula, um monte de coisa. Esse é outro patamar, isso aí. Outro patamar. Outro patamar. Eu acho que a turma está mais interessada em... Acho que a dúvida de todo mundo é saber onde que aplicar essas coisas, essas fórmulas todas, né? Não, essas coisas vocês podem aplicar, tipo, para melhorar a qualidade da imagem, por exemplo. Você tirou uma imagem, a qualidade da imagem não era bom. Como que eu posso melhorar a qualidade dessa imagem? Vocês já têm essas técnicas, vocês já sabem agora. Agora eu criei um assignment, aquele que criei no primeira aula, eu aumentei um pouco e coloquei algumas coisas dessas. E vocês vão ter alguns exemplos que vocês já vão saber onde aplicar. Então vai ser mais fácil agora. Legal. Quem quiser entender, talvez até um pouco sobre esses filtros de imagem, é bom instalar o Adobe Photoshop, que lá tem vários filtros desses que o Assim falou, né? Lógico, o Instagram também tem esses filtros aí de imagem e tal, mas não é assim, não explica exatamente qual tipo de filtro, qual o nome do filtro que está sendo usado, né? No Adobe Photoshop lá você tem lá filtro de gaussiana, filtro de não sei o que. Então, às vezes você no Photoshop lá você consegue ver qual o efeito disso numa imagem, numa foto que você tem, né? Sim. Não sei se o senhor tem aí, professor, algum exemplo de a gente aplicar essa fórmula, tipo lá deixa eu ver aqui, que a gente utiliza lá no Anaconda lá, se tem como a gente colocar essa fórmula e colocar uma imagem para ver ela funcionando, esse filtro, alguma coisa assim do tipo. Porque a gente tem que pegar os números da imagem, né? Tudinho lá tem 225 e tal, essas coisas todas. Daí tem como capturar essas numeração e aplicar esses filtros. Tá, isso vocês podem testar, mas vamos ver se a gente pode fazer aqui uma coisa. Tá, eu vou precisar abrir. Inclusive no Photoshop você também consegue trabalhar justamente com parte de histogramas, talvez até no domínio da frequência também. Não sei se o Photoshop ele consegue trabalhar no domínio da frequência, mas você também consegue trabalhar no Photoshop lá no domínio do histograma, né? Fazer aqueles filtros lá, você melhorar a qualidade da imagem. Lógico, isso aí depois...
Né? Depois você tem que fazer isso no Python, né? No Photoshop já tá. Sim, No Photoshop não. Photoshop é só clique, né? Não, Aí, pois mas eu digo é só para você entender como é que funciona a ferramenta, né? Mas e qual é o efeito disso numa imagem, né? Lógico, isso aí depois você tem que fazer no cálculo, né? Você pegar pixel por pixel lá, ou então fazer a matriz lá de convolução, né? Para poder ver realmente o efeito disso na imagem. Tá, vamos fazer um exemplo bem simples. Eu vou pegar uma imagem aqui. Tá, vamos ver aqui. Desktop. Eu tenho uma imagem. Eu não tô. Vocês não estão vendo ainda. Tá, eu vou colocar aqui para vocês verem. Tá, cadê? Tá, eu vou fazer share screen. Eu vou fazer essa share. Vocês estão vendo agora a minha tela? Sim. Tá, eu estou fazendo essa mesma coisa. Imagem, peguei uma imagem, gray image. Eu só vou fazer um exemplo para vocês saberem como que eu posso fazer. A gente pode fazer gray image era RGB to gray, né? Image, tá bom? Beleza? A gente tem essa imagem 2. Figure I'm show gray underscore image. Tá bom? Cadê a imagem? Tá, essa é gray image. Agora, o que podemos fazer? Vamos fazer um image negative. Para isso, eu preciso saber o valor máximo, né? Que a gente chamou ela lá. Maximum of gray underscore image. Eu vou colocar aqui, tipo, row, coluna. Tá, a gente pode ver qual era o valor só para saber. É 255, tá bom? Como que a gente colocou aquele negative, vocês lembram? Era L menos o X, né? Menos cada valor, menos cada né? pixel, menos cada valor de pixel. Sim, isso vocês podem fazer no MATLAB e acho que vocês podem fazer assim. Mas, agora eu posso mostrar para vocês, mas é interessante. Figure, I am show negative image. Tá bom? Beleza, gente? Então, isso é uma coisa bem simples.
agora vocês podem ver. Que legal, né? Vocês viram que a gente pegou e colocou essa, tipo, um filtro bem simples, que era Image Negative, que a gente pode colocar, olha, aqui essas eram, no Cydia ele parece mais por preto, mas aqui esses são brancos. Cydia está escrito aqui branco, aqui tudo preto, e aqui é branco, aqui era tipo mais por lado preto. Podem ver árvore que aqui no original eu vou colocar na esquerda para... No original ele era... a árvore era mais por lado preto e agora eles são tudo branco. Então é mais ou menos isso. Esses, tipo... e cada língua de programação que vocês vão usar tem coisas diferentes, né? Então, por exemplo, o MATLAB, ele tem essa facilidade que vocês não têm que usar, por exemplo, aqui era só o valor 255, mas quando eu tipo, fazer subtract da imagem inteira, ele colocou 255 por valores inteiros na frente da imagem. Tipo, cada valor ele substituiu com 255. Então, é assim que mais ou menos vocês podem usar essas. Mesmo vocês podem pegar fórmulas e vocês podem colocar essas, tipo, implementar essas fórmulas para vocês. No caso aí o MATLAB ele tem a facilidade de você multiplicar ou subtrair um escalar por uma matriz, né? Sim. Em outra linguagem de programação você teria que fazer matriz menos uma outra matriz, né? Uma matriz de 255 menos uma outra matriz que seria a tua imagem, né? Sim, mais ou menos. Eu acho que é isso. Você está certo. Não sei se os demais colegas todos vão fazer nesse MATLAB aí, porque esse MATLAB eu não conheço, né? De repente, não, você pode, tipo, eu falei que qualquer língua que vocês dominam, vocês podem trabalhar naquela língua. Para mim, tanto faz. Isso só eu mostrei porque MATLAB é mais rápido para mostrar coisas. Se eu fazia a mesma coisa no OpenCV, eu tinha que criar ambiente inteira, fazer tudo. Por isso que eu peguei MATLAB e já coloquei aqui direto. Então, gente. Professor? Sim, pode falar. Os professores anteriores, eles sempre decidiu, assim, de antemão, logo, primeiro conversando com a turma, qual é o tipo de linguagem que utilizar. Eu acredito que seriam assim para facilitar até a transmissão da mensagem, entendeu? Até para não ter diferença de sintaxe, alguma coisa assim. Então, não sei se, por exemplo, a gente trabalhou muito agora no Jupyter, né, no Python, né? Trabalhamos. Tá, vocês trabalham no Python, então não precisa usar MATLAB. Só que o senhor fala que, assim, o senhor está sugerindo que o MATLAB é bem mais prático, né? Até o colega Leandro também falou que, teoricamente, ele é mais prático, né? Então, porque, assim, olha, o ideal é que seja uma ferramenta prática mesmo, até uma linguagem prática, porque eu acredito que a ideia da central do módulo é a questão da visão computacional, né? Até porque, para a gente ter dificuldade, como eu não sou programador, todos os colegas sabem que eu não sou programador, sim. Então, assim, para mim, essa é uma dificuldade razoável, diferente dos meus outros colegas, que são todos programadores e todos. Então, assim, eu não quero ficar assim, acabar não tendo dificuldade até continuar passar no módulo por causa da linguagem da plataforma, uma vez que eu acho que a essência do módulo seja a ideia e a lógica da visão computacional, entendeu? Inclusive, eu vou pedir sua ajuda, por exemplo, em particular, talvez quando for no decorrer do trabalho, eu vou pedir sua ajuda até mesmo relacionada a isso, né? Entendeu? Sem problema. Sem problema. Vocês podem falar, eu posso ajudar. Isso é o mínimo que eu posso fazer. A questão principalmente é essa. Eu não estou
tentando ensinar programação para vocês. Eu estou tentando ensinar os conceitos que vocês podem usar e depois vocês têm essa base para fazer visão computacional no futuro mais profundo, sabe? Perfeito. Passaram lá um tratamento para ela e a filha dela se recuperou bem. Selva, o áudio tá aberto, Selva. Mas o que você acha, Leandro? Você vai trabalhar então com esse aí? Ele é melhor? Cara, assim, o MATLAB, ele tem as ferramentas para trabalhar com imagem são muito boas, cara. Muito boas mesmo. Né? É muito mais prático, você consegue fazer as coisas muito mais rápido, né? Eu nunca fiz nada assim com Python ou com outra linguagem, mas eu creio que não haja dificuldade não, cara. Agora, assim, lógico, o MATLAB é muito mais prático para você trabalhar com imagens, porque a parte matemática dele, a parte de você trabalhar com matrizes, porque a imagem é uma matriz, né? Uma matriz de valores ali. Então, ele trabalha muito bem com matrizes. Então, até para você criar os filtros, fazer convolução de imagem, né? Ele é muito mais rápido, né? Então, eu já vou instalar esse MATLAB aí e já mergulhar nele. Então, e tem a versão free, né? E tem a versão free, que é o Octave, né? Porque o MATLAB, ele é pago, né? Ele é carinho. Eu trabalhei com MATLAB na faculdade, né? Então, eu conheço um pouco de MATLAB. E vocês podem usar MATLAB Octave, vocês podem usar MATLAB como que vocês conseguem, né? Esse Octave, então, ele atende, assim, a gente consegue atender o módulo só com essa versão free, né, professor? Ele tem a linguagem bem parecida, eu acho que é idêntica à do MATLAB, né? Eu não sei se o Octave é da mesma marca, acho que não, da Matchworks, que é a dona da MATLAB, né? Mas é uma versão free do MATLAB, né? Sim. O Selva já trabalhou com ele aí, com o Octave, ele disse que às vezes dá alguns bugs, né? Mas não sei. Eu não sei se ele tem integrado já esse módulo gráfico aí, tá? De tratamento de imagem. Eu acho que isso é uma ferramenta à parte do MATLAB. Você tem que comprar à parte. Aí, talvez não tenha no Octave, tá? Nunca usei isso aí, não. Eu só usei a parte matemática mesmo, normal, né? Matrizes, tal. Pois é, gente. Então é isso por hoje. E eu vou colocar coisas amanhã, aquele trabalho de casa. E se vocês tiverem algumas perguntas específicas, pessoal, vocês podem me procurar antes dessa data, que é dia 13 e 14 do maio, que a gente pode ajudar uma e outra para entregar trabalho no tempo, tá bom? Mais importante, eu acho que talvez que eu vi uma notícia hoje que talvez Manaus vai voltar gradualmente dia 14 ao dia 15. Não sei quanto real é essa notícia. Foi prorrogado para o dia 13. Foi prorrogado para o dia 13. A questão do decreto estadual foi prorrogado para o dia 13. Tá bom. Tá bom. Professor, tem uma pergunta. Ontem você falou que hoje já poderia verificar a questão do trabalho final também, né? Que é para dar tempo até, né? Sim. Como é que vai ser? A gente escolhe o tema e passa no grupo, diz, eu quero fazer isso aqui, vai ser assim, como é que é? Sim, vocês escolhem um tema e depois vocês podem mandar para mim no e-mail, ao mesmo naquele aula
aquele estrutura do aula que onde eu coloco essas slides, lá deve ter alguma coisa, vocês podem mandar lá para mim, suas Sim, temas. se você configurar lá, tem como a gente fazer a submissão do arquivo com a data limite. Mas tem um fórum. Naquele, Tem um fórum lá, Isso. pode jogar no fórum que o professor recebe por e-mail. Para não usar o WhatsApp. Tá bom, beleza. Tá bom, fórum beleza. Então. E o WhatsApp, pode ser os dois. Sim, pode ser. O grupo ali. Beleza. Bacana. Então, só... Se vocês... Importante, se vocês mandam mensagem que está direcionado para mim, por favor, coloquem @assim, tá bom? Para eu ter tipo mais facilidade para ler. Fácil identificar, né, que é direcionado. Sim, identificar que é direcionado para mim. Só isso. E eu peço isso para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer coisa, estou à disposição. Vocês podem mandar o WhatsApp ou e-mail, como que vocês sabem, tá bom? Ok. Beleza. Obrigado, professor. Então, obrigado a vocês, gente. Tchau, abraço, viu? Tchau, boa noite, pessoal. Um abraço, boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau para você. Até mais. Falou, senhores. Falou.